Olá, bem-vindo você, meu querido amigo aluno, bem-vinda também você, minha querida amiga aluna, curso de informática para concursos públicos totalmente gratuito aqui no YouTube. Esse é o módulo de Excel e Calc, planilhas eletrônicas, aula de número 44, nossa última aula do módulo de planilhas eletrônicas, Calc e Excel. Graças a Deus terminamos esse módulo. Estou entregando para vocês a última aula, vamos responder as 10 últimas questões do material que foi cedido a vocês, vamos a elas de imediato, ok? Um alerta antes, porém, da gente começar pode ser que daqui para frente eu vá colocando aqui no canal novas aulas de Excel com questões, pode ser. Eu trago uma questãozinha, eu vou responder uma questãozinha, um videozinho de 5 minutos, um videozinho de 10 minutos, fique de olho porque aqui também nesses nossos novos módulos eu vou adicionar. O curso base acabou hoje, mas eu posso eventualmente adicionar questões com o passar do tempo, questões mais atualizadas, só para você entender como as bancas estão cobrando. Então, vamos embora, aparecer aqui, vamos colocar minha imagem aqui. Minha imagem está um pouco maior do que o normal, né? Eu vou ter que ajustar isso, mas eu ajusto depois, ok? Então, dessa vez eu vou aparecer bem menos aqui até que eu arrume essa minha imagem, ok? Bom, deixa eu ver aqui. Eu consigo sim. Ixi, Maria, ó que absurdo, vê. E o pior, meus amigos, é que eu não... Pronto, eu acho que aqui eu não atrapalho tanto, não é verdade? Vamos botar a minha posição aqui. Sim, fiquei pequenininho, não estou atrapalhando tanto vocês aí, não é verdade? Pronto, então vou deixar minha imagem aqui, tá? Depois eu ajusto um tamanho razoável para mim. Mas no almoxarifado de uma empresa é utilizada uma planilha do Excel em sua configuração padrão para controlar o estoque de produtos. Essa é a questão número 142. Na coluna A contém o nome do produto, na coluna B a quantidade atual do produto, em estoque na coluna C a posição da necessidade de compra do produto ou não. Então você percebe aqui o nome do produto, a quantidade e se precisa ou não comprar para o estoque. Uma coisa que a gente percebe é que aparece a expressão não precisa sempre que o valor é diferente de zero. E aparece a expressão comprar quando o valor é igual a zero. Pronto, você sabe que vai fazer isso com a função se. A fórmula a ser aplicada na célula C2, ou seja, aqui em cima, de modo que ela possa ser aplicada para baixo, ser puxada pela alça. Qual é a fórmula que deve ser colocada aí? Bom, a fórmula que deve ser colocada aí é mais ou menos o seguinte. Olha só. Bom, vamos entender a lógica aqui. Se B2 for igual a zero, deveria aparecer não precisa? Não. Se B2 fosse igual a zero, deveria aparecer comprar, certo? Se B2 for maior do que zero, deveria aparecer comprar. Bom, zero deveria aparecer comprar. Todos os outros valores, diferentes de zero, deveria aparecer o não precisa. Então, essa expressão aqui, se B2 for maior do que 0, 1, 2 ou 3, não deveria aparecer comprar, deveria aparecer não precisa, certo? A letra E fala o seguinte, se B2 for igual a 0, então vai aparecer comprar. Ok, se não, vai aparecer não precisa. Perfeito, está aqui. Se B2 for igual a 0, vai aparecer comprar. Se não, vai aparecer não precisa. Você que já sabe como é a função se, sabe que a resposta é a letra E, não é verdade? Você tem aqui outras absurdas. Se B2 for menor do que 0, vai aparecer comprar. Mas espera aí, menor do que 0 é você devendo estoque, né? Então, vai aparecer comprar só quando chegar menor do que 0. E quando chegar a 0? Quando chegar a 0, deveria aparecer comprar também. Então, essa aqui está errada também. E, finalmente, se B2 for diferente de 0, aparece comprar. É justamente o inverso. Isso aqui deveria ser invertido. Se B2 fosse diferente de 0, deveria aparecer não precisa. Caso contrário, deveria aparecer comprar. Portanto, ratifica que a nossa resposta é a letra E. Tranquilo, fácil, uma questão muito sem dor de cabeça para você, né? Vamos para a questão de número 143. Em uma planilha de controle de uma loja de vendas de produtos eletrônicos, desenvolvida no Excel, na sua configuração padrão, a coluna A contém o código do vendedor. Então, a coluna A contém o código do vendedor. A coluna B contém o nome do vendedor, está aqui. A coluna C contém a data da venda, aqui. E a coluna D contém o valor da venda, aqui. Ok? A fórmula a ser aplicada na célula B12, ou seja, B12,
Para calcular o total de vendas do vendedor Alexandre da Silva, quem é Alexandre da Silva? Alexandre da Silva é o vendedor 1001, certo? A fórmula que eu devo usar para o Alexandre é, bom, eu teria duas formas de fazer isso, né? Através de duas fórmulas. A primeira fórmula mais simples, certo? A primeira fórmula mais simples seria usar um soma-si. A gente já viu a soma-si, lá eu acho que na aula 19, 18, 19 a gente viu o soma-si, mas ó, soma-si, certo? Aí eu vou de A2 até A10 procurar por 1001 e somar o que tem de D2 até D10. Essa seria a forma de fazer com a função soma-si. A função de soma condicional, você tem que colocar primeiro o intervalo do critério, depois o critério que você está buscando, para, por fim, o intervalo da soma. Portanto, a sequência é intervalo do critério, critério, intervalo da soma, ok? Mas o que acontece é que o nosso amigo não está usando o soma-si. Ele está utilizando, portanto, a conte-si não serve, a soma não serve. Pronto. Mas ele está usando a outra versão da soma-si, a soma-sis. A soma-sis, ela consiste no seguinte, se é que você lembra, eu também expliquei a soma-sis. A soma-sis, ela é escrita na seguinte ordem: intervalo da soma, intervalo do critério 1 e critério que eu estou procurando, critério 1, certo? Para depois você ter o intervalo de um critério 2 e um critério 2. Para depois você ter um suposto intervalo do critério 3 e um critério 3, e assim sucessivamente. Portanto, a função soma-sis, ela permite que você apresente muitas duplas de intervalos critérios, certo? Mas o mais importante é que o intervalo da soma, ele é apresentado primeiro, certo? Se a soma-sis vai ser usada com apenas um critério, então ela para aqui. Se ela vai ser utilizada com apenas um critério, ela para exatamente assim. Intervalo da soma, intervalo do critério 1, critério 1. Pronto. A sequência está aqui. Intervalo, vamos lá. Intervalo intervalo da soma é onde estão os valores, ou seja, de D2 até D10. Aqui está D2, ponto e vírgula, D10, um erro, portanto essa aqui está errada, certo? A soma-sis da letra C diz assim, D2 até D10 é o intervalo da soma, ok. Ou qual é o intervalo do critério? Tá aqui o intervalo do critério, que é A2 até A10, ok. A2 até A10, beleza. E qual é o critério que eu estou procurando? Eu estou procurando o critério 1001. Ele escreveu aqui, entre aspas, igual 1001. Ora, quando eu quero dizer igual a alguma coisa, eu não preciso usar esse sinal. Eu poderia simplesmente escrever 1001. Ou, no caso, como 1001 é número, eu poderia escrever 1001 sem aspas. Certo? Tanto faz. Mas o jeito como ele escreveu está correto, não está errado não. Então, procure somar tudo que existir de D2 até D10, se e somente se você encontrar de A2 até A10 na linha equivalente o valor 1001, certo? Portanto, a letra C está correta, a letra C é a nossa resposta. Aqui ele botou uma barra, tornando inviável essa alternativa. Portanto, letra C é a resposta da questão 143. Tá? Ele usou soma-sis ao invés de soma-si. Vamos lá. Ao invés não, porque ao invés significa do contrário, né? Então ele usou a soma-sis em vez de usar a soma-si. Só para tornar mais complicado, mas não complicou tanto assim não. Questão 144. Em uma planilha do Excel 2010, a partir de sua configuração padrão, que controla um banco de horas extras de um delegado de polícia, conforme é apresentado na figura a seguir, a coluna A contém o mês de referência, a coluna B contém a data em que foram feitas as horas extras e a coluna C contém o número de horas extras. É isso que está aqui. O mês de referência, portanto, todas as horas extras foram feitas em novembro de 2013. Aqui o dia onde aconteceram as horas extras e aqui a quantidade de horas extras, certo? Aí o que acontece? Eu quero saber a fórmula a ser aplicada para calcular o total de horas extras. Ora, como tudo aqui é novembro de 2013, eu faço uma soma. Igual soma de C2 até C8.
C2 até C8. Pronto, eu faço uma soma. Letra A. Aqui a soma-si está mal escrita, não é necessário. A conte-si aqui só contaria C2 e C8, e mesmo assim isso não é soma. Eu quero o total, eu não quero o número de dias em que ocorreu hora extra. Bom, ocorreram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias em que houve hora extra. É o que essa função faz. Essa função traria como resultado o número 7, que significa 7 dias em que ocorreram horas extras, certo? Aqui a letra E fala soma entre C2 e C8. Ele só somaria esse 3 com esse 2. Portanto, a letra E está errada. Resposta confirmada. Letra A. Ok? Com isso, mais uma questão morre na nossa listagem. Vamos para a próxima questão. Observe as figuras a seguir extraídas do Microsoft Excel 2010 em sua configuração padrão, para responder às questões 145 e 146. Então, eu tenho aqui duas imagens, certo? Perceba que a imagem aqui está objeto 1, objeto 2, objeto 3. Aqui também, objeto 1, objeto 2, objeto 3. Aqui nós temos 2,34, 2,34, 1,34. Aqui houve uma alteração, perceba, houve uma alteração na ordem, tá? Aqui eu tenho 3, 2,34, 3. Aqui eu tenho 2,34, 3 e 3. Houve uma alteração na ordem. Aqui eu tenho 3,30, 2,20, 3,43. Aqui deu 2,20, 3,43, 3,30. Também houve alteração na ordem. Então, houve alteração na ordem nas colunas D, C e B, mas não houve alteração na ordem da coluna A, ok? É só essa diferença entre as colunas, entre as tabelas mostradas aí. Aí a primeira questão diz o seguinte: assinale a alternativa que contém o nome da ferramenta utilizada entre os momentos da figura que pertence ao grupo classificar e filtrar da guia dados e que permite classificar os dados com base em vários critérios ao mesmo tempo. Quer dizer, qual é o nome da ferramenta pertencente ao grupo, pertencente ao grupo classificar e filtrar da guia dados, que permite classificar os dados com base em vários critérios ao mesmo tempo. O nome da ferramenta é classificar. Certo? Você clica lá na ferramenta classificar e aí vai abrir uma janela que permite que você escolha vários critérios de classificação. Especialmente o seguinte, existem dois botões, que é o classificar de A a Z e classificar de Z a A, que significa classificação em ordem alfabética e classificação em ordem alfabética inversa, que elas organizam, arrumam a tabela com base na sua primeira coluna, certo? E automaticamente aquilo que é rearranjado, né, aquilo que vai ser rearranjado, alteraria a ordem das outras colunas. Quer dizer, poxa, se o objeto 1 vai para cima, se o objeto 2 vai para baixo, todos os outros deveriam ir também. Porque se esse 3 aqui, vamos dar uma olhada aqui, se esse 1,34, que estava associado ao objeto 3, passou aí para a segunda linha, então isso aqui deveria ser objeto 3 e isso aqui deveria ser objeto 2 também, mas não foi. Ou seja, essa coluna ela não foi alterada. As outras foram e essa não. Eu fiz isso no classificar, porque o classificar me permite. Por exemplo, ignorar a primeira coluna. O classificar me permite escolher que ela não altere todas as colunas, só altere a 2, a 3, a B, C ou D. Eu posso fazer isso no classificar. Todo esse controle eu consigo na ferramenta classificar, ok? E aí veio o seguinte: assinale a alternativa que contém a sequência correta, essa é a questão número 156, que contém a sequência correta, que contém na sequência correta as colunas que foram utilizadas como parâmetro para classificar os dados no intervalo de células A1 até D4, entre os dois momentos da figura. Considere que todos os valores no intervalo foram classificados do menor para o maior valor. Então ele quer saber o seguinte: por quais critérios houve a classificação? Bom, primeiro, perceba, vamos analisar como a coisa ficou no segundo momento. Esquece o antes, certo? Mas no segundo momento, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 2, 3, 4. Isso aqui está arrumado por ordem crescente? Não, certo? 2, 3, 4, 3, 3. Isso aqui está arrumado com ordem crescente? Tá, do menor para o maior. Então essa aqui está valendo. Vamos ver a outra. 2,20, 3,43, 3,30. Não. Daqui para cá subiu, mas daqui para cá não subiu. A mesma coisa aconteceu aqui, ó. Daqui para cá não subiu,
mas daqui para cá subiu. Então, a classificação primeira, ou seja, a primeira classificação levada em consideração foi o comprimento. Portanto, nós entendemos que essa planilha foi classificada prioritariamente, primeiramente, pelo comprimento. Agora, quando há um empate no primeiro critério, a gente tem que analisar o segundo critério. Aí perceba, houve empate no primeiro critério? Claro que houve. Houve aqui 3. Então, essas duas posições empataram. Ok, vamos classificar pelo segundo critério de classificação. 1,34 para 2,34 cresceu? Cresceu. 3,43 para 3,30 cresceu? Não. Então, entendemos que o nosso segundo critério de classificação foi a altura. Então, o primeiro critério de classificação foi o comprimento. A tabela se classificou pelo comprimento. Acontecendo um empate no critério comprimento, quem é que vai ser o desempate? Quem é que vai reorganizar? Quem vai reorganizar é a altura. Pronto. Então, os dois critérios de classificação foram comprimento e altura nessa respectiva ordem. Portanto, letra E é a resposta da nossa questão 146, ok? Letra E, está aqui. Questão 147 da FGV. Numa planilha que utiliza referências relativas e absolutas, como o Microsoft Excel, a fórmula cifrão D1 mais E cifrão 2, localizado na célula A1, foi copiada e colada na célula B4. A fórmula da célula destino é descrita como, bom, sendo bem rápido e bem objetivo, igual cifrão D alguma coisa, porque o 1 não está fixo, mais alguma coisa, cifrão 2. Pronto. A fórmula tem que ter cifrão D, cifrão 2. Cifrão D, cifrão 2. Ó, tá errado aqui, porque não está o cifrão. Cifrão E, tá errado aqui. Cifrão D, cifrão 2. Pronto. Então, a gente sabe que tem duas respostas que não podem ser usadas. Vamos lá. Aí, o que nós temos como regra? Nós temos como regra que estava em A1 e foi para B4. Ela foi copiada. De 1 para 4, aumentou em 3. Então, o que era D1 passou a ser D4. Certo? Ó que legal. Pode ser essa, pode ser essa. Tá? Então, corta o nosso D1 aqui. Pronto. Aí, o que acontece? De A para B, aconteceu um aumento de 1. Então, o que era originalmente E, passou a ser F. Logo, a nossa resposta é letra A. Certo? Lembra que essa maneira de fazer... Isso aqui é um F, tá? Por favor, para ninguém confundir, isso aqui é um F. A nossa maneira de resolver esse tipo de questão está lá nas aulas de referência absoluta. Eu acho que é aula 13, 14, por aí. Tem lá aula de referência absoluta para a gente trabalhar com referência absoluta. Procure a aula de referência absoluta se você não lembra disso. Eu sugiro, claro, que você assista ao curso inteiro para entender como funciona e responder uma questão dessa em questão de segundos, ok? Questão 148. Questão 148 diz o seguinte, observe o trecho da planilha mostrado abaixo, a fórmula digitada na célula E3 é... Aqui, a pergunta é a seguinte, a fórmula digitada na célula E3 é, ok, eu tenho aqui uma fórmula para descobrir o total do preço, né? Então, eu tenho o preço unitário do lápis, a quantidade de lápis e o desconto. Bom, provavelmente o que eu tenho aqui é uma fórmula que diz o seguinte, B2, ele perguntou pela E3, então ele perguntou pelo que está aqui. Note bem, ele perguntou pelo que está aqui. A referência tem que ser feita com essas células aqui. Então, é o seguinte. B3, que é o preço unitário, vezes C3, que é a quantidade, menos D3, que é o desconto. B3 vezes C3. 3 vezes 2, 6. 6 menos 1, 5. A fórmula que deve ser escrita é essa aqui. E essa fórmula está... Na letra B, né? Na letra B de bola. Vamos ver, descendo aqui, ó. Letra B, B3 vezes C3 menos D3, ok? Tranquilo. Vamos lá, estamos já acabando, falta pouco. Um lembrete para todos vocês, eu gosto de lembrar isso sempre também.
Se você procura estudar para concursos da Polícia Civil, Militar, Federal, Polícia Penitenciária, né, DEPEN, né? Você quer estudar para a Polícia Legislativa, eu vou passar na polícia.com.br, já temos lá 2 cursos e vai entrar em funcionamento o curso para a Polícia Militar do Ceará, curso para a Polícia Civil do Amazonas, curso para a Polícia Civil de São Paulo. Eu vou passar na polícia.com.br. Todas as vezes que um curso for lançado, eu vou passar na polícia, você vai ter direito de 50% de desconto para os 100 primeiros inscritos. Então, tá de olho num concurso da polícia, que normalmente abre com um quantitativo de vagas muito bom. Tá de olho num concurso para a polícia, entra no eu vou passar na polícia.com.br, ok? Pronto, vamos voltar aqui. Merchandising feito, vamos voltar aqui para a questão número 149, uma questão, por sinal, muito bem elaborada, da Fundação Getúlio Vargas, que adora fazer questão pesada de Excel. Na planilha foram realizados esses procedimentos a seguir. Considere essa planilha aí. Essa planilha tem o quê? Essa planilha tem a matrícula do funcionário, o nome do funcionário, a referência em relação ao salário e o valor do salário daquela pessoa, certo? Então, o salário de referência é 1.000. Ana recebe 1,5 vezes 1.000, portanto, 1.500. E aí fica essa fórmula. Um detalhe, é muito simples fazer uma fórmula dessa, é muito simples, é só você multiplicar. Por exemplo, para calcular o valor do salário de Ana. Para calcular o valor do salário de Ana, você vai fazer o seguinte, igual C6 vezes o salário de referência está na E3. Mas como eu quero fixar a referência, porque eu quero que todos os demais, quando eu arrastar para... desculpa, é aqui. Quando eu arrastar para baixo, isso aqui, quando eu arrastar para baixo pela alça de preenchimento, eu quero que todo mundo aponte para o mesmo salário. Como ele está fixo lá em cima, eu tenho que fazer a referência fixa dele. Eu só preciso fixar a linha, fixar o 3. Por quê? Porque eu vou puxar para baixo. O E não vai variar, certo? Agora, tem gente que gosta de colocar nos dois. Beleza, se colocar assim também está valendo, né? Mas é um gasto de digitação a mais só. Então, inserida a expressão em D6, a expressão aqui, ou seja, em D6, usa o conceito de referência absoluta e multiplica o valor mostrado da célula C6 pelo salário de referência em E3. Foi isso que eu fiz, a fórmula é essa, certo? Em seguida, essa expressão foi selecionada e copiada por meio do mouse para as células D7, D8, D9 e D10, ou seja, alça de preenchimento nela, como eu falei. Para finalizar, foi inserida uma expressão em E10, foi inserida uma expressão aqui em E10, que mostra a soma de todos os valores. Essa aqui é tranquila, é só fazer igual soma de D6 até D10. Pronto. Essa aqui é uma soma básica disso aqui, certo? Não tem muito o que fazer. Tranquilo. Aí ele pergunta quais são as duas expressões. E aí você vai ter uma surpresa. Não é bem uma surpresa não, mas... Ó, a soma é de D6 até D10, certo? A soma é de D6 até D10. Então, essa aqui está valendo, essa aqui está valendo, essa aqui tem um absurdo aqui de um E comercial, então essa aqui está estranha, não está valendo. Essa aqui, D6 até D10, está valendo, certo? E essa aqui não está valendo, porque tem uma estranheza aqui. Pronto, então a gente ficou com 3, certo? Tranquilo. Aí, olha, João, o que está acontecendo? Ele está sugerindo uma função produto. Minha gente, quando você faz assim, a função produto é uma função que multiplica. Então, quando você faz produto entre A e B, é a mesma coisa que escrever A vezes B. É a mesma coisa, ok? A função produto calcula o produto, calcula a multiplicação. Então, é a mesma coisa que escrever um por outro. A gente sabe, então, que a fórmula deveria ser C6 vezes E cifrão 3, ok? Ó como é que está escrito aqui. Porcento E, porcento 3. Está errado isso aqui, está mal escrito. Ó como é que está escrito isso aqui. Jogo da velha E, jogo da velha 3, C6. Está errado isso aqui. Olha como é que está escrito aqui. Cifrão E, cifrão 3. Eu estou multiplicando cifrão E, cifrão 3 por C6. Portanto, resposta tranquila. Letra A, ok? Não tem muito o que fazer. Questão de número 150. Questão de número 150, ela diz o seguinte: assinale a alternativa que contém a tecla de atalho correta e utiliza
utilizada para formatar negrito em uma célula selecionada no Excel 2010 padrão. Negrito no Excel é Ctrl N, certo? Ctrl N. E aí vem um detalhe muito interessante, tá? Ctrl S é sublinhado, Ctrl B é salvar, ok? Então, Ctrl N negrito, Ctrl S sublinhado, Ctrl B salvar. No caso do calc, se a pergunta ela se referisse ao calc, tá? Negrito seria Ctrl B. Salvar seria Ctrl S. E o Ctrl N seria um novo arquivo. Ok? Então, as teclas de atalho no Calc e no Excel, elas são um pouco diferentes. Essa lista é um pouco diferente, ok? Bom, com isso a gente, acredito, chega... Por que essa gola fica aberta assim? Eu queria que ela ficasse fechada, mas ela fica aberta, não tem jeito. Então, a gente, com isso, chega na 151, nossa última questão, pessoal. Nossa última questão é muito tranquila. A gente já viu questões realmente muito mais preocupantes do que essa. Questão número 151 diz assim: observe a planilha seguinte, que está sendo editada no Excel 2010 em sua configuração padrão e responda à questão. A fórmula que preenche corretamente a célula D2, formatada com duas casas decimais, para que o resultado exibido seja igual a 2. Eu quero aqui escrever uma fórmula que dê o resultado 2. Ah, não, tem que ser 2,00. Peraí, desse vírgula 00 já disse que é com duas casas decimais. Então, o que me importa é o resultado, 2. Então, que função dessas aí daria 2? A soma de A2 com C1. A2 com C1. Olha que legal, já achamos. A soma de A2 e C1 dá 2. Essa aqui é a resposta. A média de A3 até C3. A3 até C3. A média, 4 mais 2 igual a 8. 8 dividido por 3 dá 2,66666, certo? Que formatado com duas casas decimais seria 2,67. A média de A2 até C3, agora já entra o seguinte. A2 até C3, já entra aqui, A2 até C3, entra tudo isso. Certo? Então, 1 mais 4, 5, 9, 9 com 2, 11, com 3, 14. 14 dividido por 6. 14 dividido por 6 dá quanto? Ave Maria, dá 2,33333333, eu acho. É algo parecido com isso. Ou é 2,2, 2, alguma coisa. Perto disso. A soma de A1 até C1. Então, a soma de A1, vamos pintar de preto aqui. A soma de A1 até C1. A soma de A1 até C1 dá 4 mais 2, 6 mais 1, 7. E A1 menos C2, A1 menos C2, 4 menos 3 dá 1. Portanto, a única resposta válida realmente é a letra A. Tá? Bom, pessoal, eu gostaria com isso de festejar junto com vocês, que nós chegamos ao final do nosso curso, do nosso módulo de Excel e Calc. Muito feliz eu estou, muito obrigado por sua participação até aqui, muito obrigado por você estar me acompanhando. Se eu cometi algum erro em algum momento, me perdoe, tá? Às vezes eu junto as questões o mais rápido que eu posso, dentro do meu tempo livre, para poder colocar aqui para vocês, e eu nem verifico gabaritos. Então, se algum gabarito estiver errado, me avisem, mandem e-mail, avisem debaixo aí do YouTube nos comentários, sempre, sempre, sempre. Não deixem de visitar aqui, porque sempre teremos conteúdo novo. Já na próxima segunda-feira, nós teremos aqui o novo curso, o novo módulo de Word e Writer, ou seja, programas de texto. Nós vamos trabalhar com programas de texto, ok? É o nosso novo módulo aqui no curso completo de Informática para Concurso Público. Depois desse nós vamos ver o Windows, depois desse nós vamos ver Linux, nós vamos ver uma série de outros módulos a fim de
trazer para você um conteúdo completo, totalmente atualizado, completo para os concursos principais que você vai enfrentar e tudo de graça, tá? Muito obrigado por você, muito obrigado pela companhia. Terminamos esse primeiro módulo. Primeiro não, já é o terceiro, né? Já tivemos hardware avançado, agora Excel, vamos começar o módulo de Word e Writer, programas de texto. Eu espero que ele seja mais curto, e eu acredito que vai ser, porque tem menos coisa para mostrar, tá? E agradeço a sua participação mais uma vez. Um abraço, fica com Deus e até a nossa próxima aula no próximo módulo.